Será que existe mesmo um Honda que os rondeiros ainda não destruíram? Quem manda no baile? Estamos no ano de 2024 e ainda estamos idolatrando e idealizando carros japoneses, velho. Não adianta a gente só querer culpar a galera do Forza Horizon, isso não é só culpa deles. Eu vou começar esse vídeo com um desafio. Abre aí a OLX e tenta achar um Civic 98 em bom estado, sem custar mais que um preço de um lote em Matias Barbosa. Eu sei, é praticamente impossível. Os Rondinhos deixaram de ser aqueles carros da terceira idade que eram durante os anos 2000 e agora são carros de jovens do acelero, que usam aquele corte de cabelo do Orochinha, aquele meio mullet, meio cabelo de cuia. O Civic, querendo ou não, virou carro de girl, aquela que toma entre 3 a 17 latas de Monster por dia. Os Civics ali dos anos 90 acabaram também virando carros dos trintões tuneiros, que não queriam mais saber de motor AP. Agora eles só querem saber de colocar uma K27 no seu Rondinha D16 sem VTEC. Seriam os acordes antigos uma esperança contra essa alta nos Hondas? Ainda dá pra ser feliz com Honda velho ou esses tempos ficaram no passado? Seria esse sedã o símbolo das aberturas das importações, o sopro quente de tempos melhores que a gente precisa? Ou ele é apenas mais um queimador de óleo com 36 buchas prontas para deixar a sua vida devidamente mais difícil? Essa aqui é a quinta geração do Accord, a quinta geração do carro que provavelmente é o mais importante da Honda na história, e eu nem falo isso brincando. O Civic pode ser o que a gente mais conhece, só que isso aqui foi o que segurou as bases da fabricante japonesa no mundo, foi o que deu a ela esse posto de referência quando se fala em carros confiáveis e eficientes para o dia a dia das cidades globais. Essa geração do Accord foi produzido para o mundo inteiro, em todo o mundo. Ele foi produzido nos Estados Unidos, no Japão, no México, na Nova Zelândia, na Indonésia, nas Filipinas, na Malásia, na Tailândia e na China. Além de ter sido importado para praticamente todo lugar onde a Honda tinha uma base. E ele tinha uma família completa, desde o cupê duas portas até a perua, passando pelo sedã mais convencional ali no meio. Curiosamente, todos esses modelos vieram para o Brasil. Era uma época onde a Honda tentou chegar em todos os frontes em nosso país. Tinha de tudo. O problema é quantos sobraram ainda hoje para contar a história. Honda Accord LX 2.2 94. Aquele camarada que teve que ficar sóbrio para tomar conta dos amigos que tinham dropado ácido na viagem de fim de ano. Talvez esse não foi o Accord mais importante, mas definitivamente o mais conhecido. Talvez o Accord mais Accord de todos. Mas por que esse nome é tão importante na história? Ele surgiu como uma resposta da Honda à crescente demanda por carros compactos e econômicos nos Estados Unidos durante a década de 1970. Lançado em 76, o Accord foi projetado para ser um carro maior e mais sofisticado que o Honda Civic, que já era um certo sucesso no mercado. O Honda Accord foi crucial para a entrada da Honda nos Estados Unidos durante a crise do petróleo ali no pós-guerra. Inicialmente era um carro que tinha cerca ali de seus 3 metros de comprimento. O tempo foi passando, o modelo foi evoluindo e hoje ele ultrapassa os 6 metros de comprimento. O lançamento do Accord marcou um movimento estratégico da marca japonesa para enfrentar a crise do petróleo nos anos 70. Foi dessa forma que ela se inseriu no mercado norte-americano. O Accord foi lançado como um hatch de duas portas em 1976. Ele tinha motores 1.6 e 1.4. Seu design era quadrado e um pouco compacto, mas também era espaçoso e de certa forma eficiente ali no consumo de combustível. Não demorou muito para ele conquistar os consumidores e se estabelecer como uma referência da categoria. Hoje em 2024, o Accord mostra uma evolução natural, transformando-se num carro mais sofisticado que compete com outros sedãs como o Toyota Camry. O Accord 94 é um exemplo de um carro que tinha um sucesso como improvável, mas acabou se tornando um marco. Apesar de seu motor 2.2 parecer ser gastão, ele era tecnologicamente bem avançado para a época. Gerava em torno de uns 130 cavalos e tinha de média entre 11 km por litro na estrada e 10 na cidade. Isso com a transmissão automática de 4 marchas, que mesmo que não fosse um CVT, oferecia uma boa autonomia. Só que graças a Deus, essa aqui do vídeo é o cobiçado câmbio manual de 5 marchas, que não é raro apenas aqui, como lá fora também. Eu acho engraçado esse hype que tem gerado em carros manuais aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eu até entendo, porque lá é relativamente estranho ter um carro manual, é meio comum carro automático. Só que aqui o comum é o carro manual. Eu sinto que isso é uma pauta importada, mas tudo bem que carros como esse Accord não é tão comum ter o câmbio manual, mesmo que aqui no país um carro manual seja cotidiano. Mas carros importados, principalmente dessa época ali dos anos 90, são bem mais difíceis de achar e, vamos ser sinceros, é interessante, faz o carro ser mais vivo. Honda Accord LX 2.2 94, o carro oficial de traduzir problemas de outros países, porque o Brasil tem tão poucos, vamos trazer mais. Assim como as Spice Girls moldaram uma geração, o Accord G5 foi um ponto na história. Quando chegou nos Estados Unidos em 94, ele sucedeu a geração dos quadradinhos e trouxe mudanças significativas. Pode parecer antiquado, mas esse estilo meio redondo ali do meio dos anos 90 para frente foi uma revolução em termos de design.
Era como ver o progresso acontecendo na nossa frente. O chassi do carro foi alongado para atender normas de segurança, popularizando-se globalmente, inclusive na Arábia Saudita. Sim, não à toa é comum ver Accord sendo jogado de lado a mais de 3 bilhões por hora nas montagens de drift árabe. Quando a Honda redesenhou o Accord, foi uma forma de fazer o sedã sem perder a sua essência. Criaram um carro equilibrado com um acerto de suspensão invejável e o glorioso motor F22B, que superava o seu antecessor. O Accord tornou-se o carro mais vendido nos Estados Unidos e ele é reconhecido pela sua qualidade e confiabilidade. Tanta confiabilidade que até hoje é um dos veículos mais roubados no país, independente do ano e modelo. Isso junto com seu irmão mais novo, o Honda Civic. E sendo sincero, normalmente os carros mais roubados são carros bons. Ninguém vai querer se arriscar por mixaria. É compreensível quanto esse carro marcou uma geração de estadunidenses. E talvez essa geração marcou o mundo inteiro. O Accord foi um dos primeiros carros a ter uma transmissão automática boa, com aquele sistema Grade Logic, que melhorava a dirigibilidade. Ele fazia um 0 a 100 em torno de uns 9, 10 segundos, dependendo da versão. E falando em versão, esse Honda tinha 3. A DX, que era de entrada sem VTEC, normalmente manual. A LX, a intermediária, que tinha uns recursos ali de conforto. E a EX, a tal do topo de linha, que tinha todos os opcionais. Só que se a gente for analisar, é um pouco mais interessante e confuso do que isso. O Honda Accord aqui do vídeo é a versão LX manual. Mesmo que era para ter o conjunto da EX, ele manteve o da versão DX. Ele tem como característica as cores especiais que vieram na época. Tinha bancos de couro reclinável com ajuste de alturas e detalhes estéticos como os frisos e emblemas de águia da Honda dos Estados Unidos. Repara bem ali na coluna traseira, é onde eles ficam. Outro detalhe interessante que não é exclusivo desse carro é a ficha técnica tentando te enganar falando que ele tem 394 litros de porta-mala. Na real é mais, porque ele tem um sistema de rebatimento bem inteligente que transforma esse carro em algo bem, mas bem mais espaçoso. Honda Accord LX 2.2 94. Às vezes a gente precisa de um sedanzão brabo e não um SUVzinho caro. É estranho falar do Accord porque ele representa algo muito mais cultural lá fora, mesmo que aqui ele existiu e vendeu até que bem pelo que ele era. Ele não teve o impacto cultural que o Civic acabou tendo. Mas esse carro representa uma época em nosso país. Uma época depois do confisco das poupanças e depois da primeira eleição pós-ditadura no Brasil. Foi quando percebemos que os bancos recários e motor AP da Auto Latina se tornaram antiquados, enquanto um bom acabamento e uma mecânica moderna passaram a ser necessidade. Nos anos 90, o PlayStation era o videogame mais cabuloso de todos, Friends dominava a TV e nós vivíamos o plano real. A inflação deixava de ser o fantasma destruidor de lares que era na época Sarney. O grunge surgiu como um movimento musical representado por bandas como Nirvana, enquanto o Pokémon ainda estava começando. Era uma época de blockbuster, internet de escada, Furby, Tamagotchi e a TV Cultura com Castelo Rá-Tim-Bum. Nesse contexto, o Fernando Henrique Cardoso assumia a presidência, prometendo que o autoritarismo era coisa do passado. No seu governo, foi privatizado em torno de umas 70 empresas, como a Banespa, Vale do Rio Doce, Eletropaulo e a Telebrás. Tudo bem que entrou no caixa brasileiro bilhões de dólares, mas também gerou uma controvérsia sobre o valor arrecadado versus o potencial que essas empresas tinham. Tem muitos materiais falando como a privatização atucana mais atrasou do que alavancou o nosso país. Mesmo que o fim da inflação descontrolada foi o alívio na vida do trabalhador médio nacional. Aproveitaram esse momento de respiro e entregaram o nosso país de bandeja a troco de 2 x-saladas e uma suquita de uva pitulinha. E o que o governo FHC tem a ver com esse Honda 94? Pode parecer doideira, mas esse carro era usado pelo então ministro da Economia, o Pedro Malan. Embora o Accord não tenha culpa pelo neoliberalismo, ele transportou figuras chaves do governo. Como qualquer Honda, ele tinha seus defeitos como alguns vazamentos, mas ele era um carro eficiente. Ele levou o ministro inúmeras vezes para Brasília. Apenas no seu primeiro ano, esse carro rodou mais de 100 mil quilômetros. Provavelmente rodou o Brasil inteiro. Só Deus sabe o que foi debatido dentro desse carro entre 94 e 96. Se a revista Veja pudesse, ela teria instalado um grampo nesse Honda só para poder fazer matérias nas páginas amarelas. Honda Accord LX 2.2 1994. O carro que levava os políticos do Brasil para poder assinar papéis e privatizar empresas a um preço irrisório. Como vocês puderam ver, a história desse carro já começou meio inusitada, então nada mais justo que eu deixe o atual dono contar ela hoje. Esse carro não foi só importante no passado. Para ele, esse carro é importante até hoje. Eu sei que alguns estão enjoados de ouvir as histórias dos donos, então se você quiser pular, eu vou deixar a minutagem aqui. Mas isso aqui foi algo pensado para a saga de São Paulo. Na hora que eu fui selecionar os carros, eu quis achar os carros com as melhores histórias. Para quem não sabe, no nosso forms que a gente coloca para você deixar o seu carro à disposição para a gente gravar, eu deixo um campo aberto para a galera poder contar as histórias dos seus carros. E as mais cativantes foram as que eu chamei para poder gravar lá em São Paulo. Eu vou parar de enrolação e vou soltar o áudio. Então, mano, esse carro, a história dele começou, tipo, quase que sem querer, né, assim. Era uma época que a gente tava no meio da pandemia, assim, ainda tava tudo muito
muito bagunçado. E aí meu avô ficou doente e tal, a gente tava indo muito, tinha uma outra tia minha que tava doente, a gente tava indo correndo muito para o hospital, pra lá e pra cá, e aqui a gente tava sem carro aqui em casa. E aí eu falei, puta, cara, eu preciso comprar um carro pra pelo menos facilitar um pouco a vida, assim, de transporte e tal. E aí eu comecei a procurar Uno, né, uns Uno quadradinho, assim, na inocência que seria mais fácil, sei lá. O objetivo era comprar um Uno, mas eu tava olhando esses Corsa, esses carrinhos assim, Palio, esses carrinhos bem mais simples, né. Só que, cara, tudo muito ruim, assim, tudo uns carros muito ferrado. Eu ia falar, tipo, puta, eu ia passar mais tempo na oficina do que andando, e aí não ia atender o que eu precisava, né. Aí numa dessas, sem querer, assim, eu vi um Accord, mais antigo até do que o meu, 92, vermelho, assim, bonitão. E aí eu brincando, falei assim, eu vou comprar um Accord em vez do Uno. E aí, tipo, as pessoas que eu falei isso deram risada, assim, né, tipo, falaram, pô, bem melhor que o Uno, né, bem mais confortável que o Uno, não sei o quê. Melhor nesse sentido, né, tipo, um carro mais imponente, né. E aí, só que eu fiquei com essa porra na cabeça. Eu sempre gostei de Honda e tal, e aí fiquei com esse carro na cabeça. Eu conhecia um pouco do jeito desses Honda, assim, porque tenho amigos que têm uns Honda antigos e tal. E aí fiquei com isso na cabeça, aí começou a aparecer uns pra mim, né? Tipo, normal, né? O site começou a me mandar uns acordes. E aí eu fui ver um 98 até, só que mais novo, só que já tava com umas gambiarras, assim, já tinham feito um kit verãozão nele, já tinha fervido. Aí eu não gostei e tal, e enfim, tava nessa de procurar carro, tipo, que aparecesse eu ia dar uma olhada. Aí eu vi esse branco, nunca tinha visto nenhum branco. Manual. E eu achei interessante, eu achei o carro, sei lá, alguma coisa me chamou a atenção, assim, dele. E fui ver. Cara, aí quando eu olhei ele presencialmente, assim, na minha frente, puta, sei lá, bateu demais, assim, né? Eu vi que por dentro ele tava muito bonito, muito bem conservado. Por fora tava, tipo, tava ralado, assim, os para-choque ralado, a pintura queimada. Mas, sei lá, cara, eu vi que era manual, vi que era branco, e vi que, sei lá, parecia um carro que tinha uma história legal, assim, sei lá, bateu demais, né? E o cara não gostava, né? O cara queria um Audi Turbo, não gostava do carro e tal. Falou, fiquei 6 meses com ele, mas não gosto do carro e tal. Aí eu, puta, cara, ele queria... não sei se pode falar valor, sei lá. Mas ele queria 10 pau no carro. Eu ofereci 9.300 e fechou. Foi o que eu paguei nesse carro, sabe? Tipo, mais barato do que o Zuno capotado que eu via na internet. E aí foi isso, assim. Aí começou a minha história com ele, né? E aí quando eu peguei, assim, o carro, eu comecei a ver que tinha manual, que tinha tudo, né? Tinha a história do carro tava toda documentada ali nele, né? E aí eu descobri que ele foi do ministro do Planejamento do Fernando Henrique Cardoso. Por incrível que pareça. Ele foi comprado numa concessionária da Avenida Europa, ali da Honda, né? Não sei se é a mesma até hoje, mas na Avenida Europa ali, em 94. E tem tudo documentado, né? No primeiro ano de vida dele, ele andou 100 mil quilômetros em um ano. E depois ele ficou muito tempo parado, né? Tipo, andando um pouquinho, assim. Tanto que hoje ele tá com 260 mil quilômetros rodados e, né, em 30 anos, assim, em 29 anos ele rodou 160 mil quilômetros, né? E aí é isso, assim, tipo, cara, é um carro que eu fui viajar, sei lá, quantas mil vezes pra praia com ele. Ele serviu a propósito de levar as pessoas e, assim, no começo, né, foi tudo... Cara, eu andei bastante, assim, com ele até, pensando na relação com o tempo, né, claro. Mesmo sendo um carro velho, é um carro confiável e, tipo, cara, o único BOzão, assim, mesmo, que eu tive com ele foi o módulo dele, né, que quando eu peguei ele, a luz da injeção não apagava por nada, né. E o antigo dono falou, é que eu ponho umas gasolina meio vagabunda nele e tal, como o cara não gostava, não cuidava direito do carro, e aí, tipo... E a luz da injeção não apagava. Mas, tipo, pô, eu ia abastecendo, e a luz continuava não apagando. E o carro meio quadrado, assim, sempre meio estranho de dirigir. Tipo, em baixa rotação era muito, muito difícil, assim, dirigir ele. Até que eu levei num mecânico especialista em acorde, assim, que o cara tem vários acordes e gosta muito de mexer em acorde. E aí ele falou, cara, vamos farejar tudo, assim, né? E começou, lá da frente do motor até, foi vindo, foi revisando tudo. Bico tava tudo ok, as velas tava tudo ok, tipo, troquei uns retentorzinhos das velas, coisa simples, assim. Até que ele chegou no módulo, né, que fica embaixo do pé do passageiro ali na frente. E o módulo era do Accord 93 automático, e o carro é 94 manual. Então, cara, ele nunca tava se falando direito, né? E foi isso, assim, eu troquei o módulo, a gente fez um esquema lá com o módulo, ele tinha o módulo certo desse carro. E aí depois disso a luz apagou e beleza, assim, é um carro que... Hoje eu rodo bem menos com ele, né? Com um carro de final de semana, assim, quase. E, cara, é meu xodó, assim, eu sou apaixonadão por ele. Ele é, puta, carro confortável pra caramba. Tipo, eu fico vendo, assim, cara, como ele é bem construído e tal. Ele é um carro, o projeto dele é japonês, ele é feito nos Estados Unidos, né? Ele foi montado nos Estados Unidos e foi trazido pra cá com importação oficial. Porque tem aquele badzinho da Honda da América e o velocímetro já veio em quilômetros, né? Os que não são importados oficialmente tá em milha e tal. Tem algumas diferencinhas, assim, pros daqui. Mas esse não, esse foi trazido oficialmente mesmo. E é um carro que eu gosto muito, assim, é muito gostoso de dirigir. Ele não é um carro, tipo, que tem uma pegada, assim, muito forte, mas é um carro prazeroso, assim, um carro elegante, até pra dirigir, assim. Então, eu gosto muito dele, muito confortável, tipo... E é isso, cara. É o meu xodó, assim. Honda Accord LX 2.2 1994. Talvez você esteja apenas 46 buchas longe da felicidade.
Eu sinto que um Accord é algo mais inteligente do que um Civic velho nos dias de hoje. Pelo preço de um Civic 98 ajeitadinho, você também encontra esses Accords à venda. E como são carros que demoram mais a sair, dá para lançar aquela negociação otimista. São carros mais raros? Sim, o Civic dá para encontrar relativamente fácil. O Accord nem tanto. Mas se procurar, acha. E assim, tem que procurar direito. Seja o Civic ou o Accord, mano. Qualquer carro da Honda, por mais confiável que seja, não dá pra se mamão na hora de comprar. Comprou um Hondinha velho que tava meio judiado, fumando, se prepara pro problema, mano. Esses carros não são baratos e a cada dia que passa tem ficado mais caro, não só pra comprar, mas para manter. Na vida real, não é a lindeza da internet. Nem todo mundo tem tempo, nem espaço, nem grana para viver em função do carro velho. E na boa, podem querer florir a situação, mas esses carros já são clássicos. No papel, esse Accord pode pegar placa preta esse ano, então sempre lembrem disso. É um carro com tecnologia de 94. Tem alguns avanços? Sim, mas alguns foram feitos das formas mais arcaicas possível. Eu tenho medo da quantidade de fios e linhas de vácuo desse carro. Graças a Deus é o F22 com comando simples. E outra, e antes que o desvalorizem por não ter VTEC, lembrem novamente, a vida real não são as redes sociais. A falta do VTEC é relativamente boa pro dia a dia. É um motor que tem baixa, não precisa ficar gritando, ele é mais elástico. A garotada pode não querer isso, mas para andar no trânsito da cidade, você vai me agradecer por não ter ficado obcecado em memes de rondeiros. Eu acho que um carro desses é o pedido mais singelo que a vida pode te fazer. É o pedido de viver a vida, de sair de casa, seja para ir para trabalhar, seja para ir passear. Andar por aí, mas reparando no seu entorno. Como as pessoas andam, como elas se socializam. É um carro para te dar a paz de pensar sem que seja algo desgastante. É para aproveitar os momentos, não para competir. É para pegar aquela estrada de uma viagem que você sabe que vai ser histórica. Cuide desse carro, que ele vai cuidar de você e te levar para alguns momentos inesquecíveis. Mesmo que a gente tenha uma tendência a lembrar mais dos momentos ruins. Honda Accord LX 2.2 1994. O carro oficial de não perder tempo, porque ele é a única coisa que a gente ainda tem. Olha o dog rebaixado, caralho.